Em prosseguimento, meus amigos, vamos continuar tratando então em relação à nossa teoria geral do direito penal, falando um pouquinho então, já vimos aqui brevemente alguns conceitos relacionados ao conceito de crime, né, vertentes, pontos de vista, né, do ponto de vista material, só para que nós possamos relembrar, do ponto de vista material, nós temos a afronta ao bem juridicamente tutelado. Do ponto de vista formal, nós temos a infração, a conduta colocada como infração penal, ou seja, proibida e apenada em razão disso. E uma terceira vertente, que é um conceito analítico, onde nós temos a subdivisão da infração penal em pedaços que nós vamos analisar na nossa teoria geral do crime, tá? Para que nós possamos entender dentro dessas questões todas, como que vai funcionar essa análise, nós temos alguns enfoques e alguns sistemas teóricos do crime. E eu vou passar aqui por eles rapidamente, vocês já têm no material de vocês, não é? E já foi explicado, já foi conversado, então nós vamos aqui retratando mais ou menos como que vai funcionando esses sistemas e essas teorias para que vocês possam pelo menos ter aí uma visão geral, uma visão panorâmica sobre essas circunstâncias. Muito bem, então aqui nós temos algumas teorias, peço a vocês que possam anotar aí basicamente as principais que eu vou mencionar para vocês, para que depois vocês possam equacionar, mandar as dúvidas, entrar em contato, mandar e-mail, coisa que o valha, mandar mensagem para que a gente possa responder todas essas questões, tudo bem? Então vamos lá. Nós temos um primeiro sistema, que é o sistema causal, naturalista, causal ou causalista, dependendo da doutrina que vocês forem adotar, que fala que dentro desse conceito de crime, o crime seria um movimento corpóreo, uma ação voluntária, né, ação ou omissão, né, que poderia provocar então essa afronta ao bem juridicamente tutelado, essa modificação do mundo exterior. E aqui nesse caso, para esse conceito, a vontade do agente ela não estaria dentro da conduta lá no fato típico. Essa vontade ela separada do conteúdo, essa vontade seria analisada em outro elemento do tipo penal. Então, o que nós estamos questionando aqui é só a posição de questionamento da vontade do agente para essa teoria e para as outras que nós vamos analisar. Então, não se preocupem tanto, olha, puxa vida, vamos ver aqui, não, calma. Pensem o seguinte, esses sistemas, essa teoria que eu estou passando aqui, ela vai estar vinculada a questão do posicionamento da vontade do agente. O dolo e a culpa são elementos da culpabilidade, que é um terceiro tópico dos elementos do crime, lá do fato típico, antijurídico e culpabilidade, né? Então a vontade está lá na culpabilidade, na análise da reprovação da conduta, ou está aqui na própria conduta praticada. Então, para essa teoria, evidentemente a vontade do agente estaria na culpabilidade. Muito bem. Nós temos ainda um outro movimento, o movimento sistema neoclássico, né? Também na mesma linha de ação e reação, ou seja, um movimento corpóreo, né, que provoca modificações no mundo exterior, assim como a primeira, a vontade continua separada da sua própria existência, né? A intenção do agente, a vontade do agente continua separada da conduta, não é? E aqui, dentro da culpabilidade, se inclui a imputabilidade e a exigibilidade de conduta diversa dentro da culpabilidade. Então, dentro daquele quadro que eu já passei para vocês, aquelas conversas todas, nós temos aqui, então, um sistema que vai acrescentar o dolo e culpa que já estavam lá na culpabilidade, nós vamos acrescentar a imputabilidade, não é? A questão de as pessoas saberem ou não o que estão fazendo, e a exigibilidade de conduta diversa,
tá? Então esse sistema número 2, ele se liga muito proximamente ao primeiro, com a evolução de acréscimo da imputabilidade e a exigibilidade de conduta diversa. Nós temos o terceiro sistema, que é o sistema finalista, finalidade, teoria finalista do crime. E aqui já muda um pouquinho o aspecto relacionado então à questão de dolo e culpa, a vontade do agente. E nessa questão, a vontade do agente, ela estaria trazida dentro da própria conduta. Então ela sai da parte da culpabilidade e ela retorna ali para dentro da conduta. Por quê? Porque o indivíduo, antes de ele agir ou antes de ele se omitir, evidentemente que ele tem um juízo de valor, ele tem um julgamento sobre aquela conduta que ele vai praticar, tornando-se o dolo e culpa provavelmente ali inseparáveis dessa ação. Por isso a teoria finalista ela passa a ser então a mais próxima dos nossos dias, da nossa análise do tipo penal, e ela passa a ser então mais próxima da nossa realidade prevista de uma forma bem tranquila ali no Código Penal, e nós vamos falar disso também para vocês. Muito bem, então aqui neste caso nós temos uma teoria finalista, que nós temos dois desmembramentos dela, não é? Onde o dolo e culpa então sai da questão da culpabilidade e vem para a questão da própria conduta, tá? Nós temos aqui, para essa culpabilidade ficam então os outros elementos, ou seja, o juízo de reprovação dentro da culpabilidade, ele vai ficar com a imputabilidade, a consciência do que aquela conduta é ilícita e a exigibilidade de conduta diversa diante da própria legislação e diante da própria doutrina também, tá? Então, o que seria a teoria finalista, professor? A teoria finalista, então, ela traz o quê? Que é a vontade do agente, é a teoria vinculada na vontade do agente. É aquela expressão de ditado popular, né? O que vale a intenção. Então, aqui para a teoria finalista, nós temos a intenção do agente disciplinando esse estudo e essa identificação criminal, até para saber qual tipo penal vai incidir ou não nessa conduta, tá? Então, nós temos essas questões atreladas a isso. E como eu já disse, a teoria finalista, então, ela é dividida em duas partes, né? Duas correntes, vamos dizer, como que essa teoria finalista se apresenta. A primeira, dizendo que é a teoria finalista tripartida, 3 partes: fato típico, antijurídico e culpável, tá? Então, por isso, tripartida. Mas nós temos o que? A teoria finalista bipartida. O fato típico e antijurídico já mostram que a conduta ela é criminosa. E a culpabilidade, professor? A culpabilidade é um juízo de valor, é um juízo de reprovação da conduta que vai ser analisado diante do contexto fático, mas o comportamento já foi praticado. Então o comportamento ele ocorre na medida em que há conduta, há o resultado, nexo, causalidade, tipicidade, que nós vamos falar e trabalhar com eles, e a questão da antijuridicidade, não tem nenhuma causa que exclua essa questão criminal, e por essa razão, então, nós temos aí essa sistemática, tá? E, obviamente, dentro da doutrina, uma grande parte da doutrina menciona teoria finalista tripartida, mas o nosso Código Penal, diante do conceito de crime, ele adota a teoria finalista bipartida. E aí, nesse caso, fica aí essas dicas para vocês, tá certo? Nós vamos encerrando aqui essa parte e aí eu vou falar de mais alguns sistemas e algumas teorias para vocês na sequência, para que a gente possa então trabalhar com esses aspectos, ok? Um grande abraço para vocês e até já.